Juízes, capítulo de número 13. Graças a Deus pela oportunidade. É um dos poucos convites que eu não rejeito, porque é bem corrido a nossa programação interna, congregacional, mas a Dádivas está conosco desde quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, né? Então é um prazer estar aqui. Amém? Quem está disposto a ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém! Livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 25. Juízes 13, 25. Quem encontrou diz amém? Amém! Não sei como você falou hoje com o Senhor sobre esta noite aqui, mas que Ele possa permanecer atuante e falando em nossos corações. Deus, aleluia! Cada um tem uma versão hoje, né? São várias versões, mas eu vou ler aqui na minha. Somente um versículo para não nos alongarmos na leitura, já que iremos ter seus comentários nos versículos. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Mais uma vez, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, ou seja, começou a mover-se nele, começou a dar coragem a ele, começou a incentivá-lo de tempo em tempo para o campo de Dan, entre uma cidade e outra, entre Zorá e Estaol. Pode sentar, tome só assim neste momento, em nome do Senhor Jesus. Olhe para quem está do seu lado, se não tiver ninguém, pergunte para você mesmo, mas faça um barulho. Diga, se você quer ser cheio para quê? Pergunta com mais autoridade, você quer ser cheio para quê? Você quer ter o Espírito Santo para quê? Pergunta aí, para que você quer ser cheio? Por que você quer o Espírito Santo? Você sabe quem é Ele, entende como Ele opera? Irmãos, às vezes nós queremos ser cheios, nós pedimos tanto, falamos tanto sobre o Espírito Santo, mas com um propósito incorreto. Olha de novo para quem está do seu lado e pergunta, você quer ser cheio para quê? Você quer ser cheio para quê? Responde para você mesmo. Eu sei que hoje você já perguntou, você já pediu para Deus, ô Senhor, eu quero sentir a tua presença hoje. Espírito Santo, há quanto tempo eu não sinto? Espírito Santo, há quanto tempo eu não sinto aquilo que eu sentia lá atrás? Mas hoje Ele está te perguntando, para que você quer a minha presença na sua vida? Para que você quer esse Espírito que é maravilhoso e que desde a fundação do mundo já se movia sobre a face das águas? Ele é o Espírito Santo de Deus. E aí ele perguntou para mim também, eu já respondi para ele, para quê? Mas a Bíblia, como nós lemos aqui, está falando sobre Sansão. E o Espírito do Senhor começou a mover-se nele. O Espírito do Senhor. E a Bíblia nos diz que o pai de Sansão morava nessa cidade de Zorá. E ele e a sua esposa ali estavam vivendo como nós temos uma vida aqui plenamente normal. E o anjo do Senhor um dia apareceu a ela, a esposa de Manoá, e disse para ela, olha, até hoje você é estéril, mas você vai conceber. E aí dali ele já começou a dizer para ela como é que ela teria que ser para conceber algo no propósito de Deus, porque o Espírito Santo usaria Sansão, o Espírito de Deus usaria Sansão. E aí o anjo do Senhor chega para ela e fala assim, olha, você hoje está estéril, mas você vai conceber. Ei, a partir de hoje não beba bebida forte, não beba álcool, não coma comida que seja impura. E disse para ela ainda assim, o que está em seu ventre é nazireu de Deus. Ou seja, o Espírito Santo tem propósito. E se você não entender o propósito dele na sua vida, você não consegue manter ele aqui dentro, para que ele opere todos os dias. E aí olha só, desde o ventre, o anjo do Senhor já deu para ela todas as instruções. Olha, ele é nazireu de Deus. Então você não beba bebida forte, você não tome vinho, você não coma comida impura, porque há um propósito na vida dele. E o propósito é que o povo vai começar
Espírito de Deus. Olha para quem está do seu lado de novo e diga assim: há um propósito. Se eu quero ser cheio, eu preciso entender qual é esse propósito do Espírito de Deus na minha vida. Se eu não entender, ele não vai conseguir me mover. Porque Sansão, desde os primeiros passos, já cresceu entendendo: há um propósito sobre a minha vida. O povo vai começar a ser liberto através da ação do Espírito do Senhor na minha vida. Se eu entendo, eu me separo. Se eu entendo, eu sou diferente. Se eu entendo, eu busco entender qual é o propósito de Deus para os meus dias. E não simplesmente a minha vontade. Mas é a vontade do Senhor. E aí eu começo a ouvir o Espírito Santo de Deus. E aí a esposa de Manoá vai lá e conta para ele o que tinha acontecido. Olha para quem está do seu lado de novo e diga: cheio do Espírito. Sempre vai priorizar o Espírito Santo. Ele não vai querer ouvir outra pessoa, ele não vai querer ouvir outra coisa. A primeira resposta que ele vai buscar é a que vem de lá. Aí o Espírito Santo manda te perguntar: com quem que você tem contato? Para quem que você pergunta? De quem que você busca direcionamento? É do céu ou é daqui da terra? Aí a Bíblia nos diz que ela chega e conta para ele: olha, um homem veio aqui me visitar e falou que eu estou gerando um que será nazireu de Deus, e falou para mim não beber bebida forte, falou tudo que o anjo do Senhor havia dito para ela. E aí ele prontamente, porque se há propósito tem que ser combinado. Quando há propósito não há discordância. E aí prontamente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar. E aí ele foi lá e orou: oh Deus, traz esse homem aqui de volta, porque eu preciso saber tudo, para que quando esse menino nasça, o que ele tem que fazer, como é que eu tenho que criá-lo, como é que eu tenho que ajudar esse menino para que ele viva o propósito de Deus. E aí ele orou. E aí certa vez a esposa dele estava num lugar longe dele e o anjo do Senhor apareceu de novo. Ela foi chamar ele porque havia um propósito e eles precisavam entender qual era o propósito para viver esse propósito. Ela foi, chamou ele, e foi lá e chamou Manoá. Aquele homem apareceu de novo, vamos para lá. Eles voltaram para lá e aí o homem apareceu, o anjo do Senhor, que ele não entendia. E aí ele perguntou sobre tudo o que a esposa dele havia dito. O anjo respondeu. E aí ele pegou e perguntou, olha só o que ele perguntou: qual será o modo de viver e o serviço do menino? Olha para quem está do seu lado de novo e diga assim: qual é o serviço? Qual é o modo de viver? Quer ser cheio para quê? Quer ser cheio por quê? Entenda o propósito, para que esse propósito se cumpra não só na sua vida, mas na vida de alguém também. Na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança. Alguém precisa entender qual é o propósito do céu para que esse propósito aconteça. Porque muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo só age aqui, né? Que eu chego aqui, que eu pulo, que eu falo em línguas e e acabou. Não. Por que o Espírito do Senhor se movia em Sansão? Para que o povo fosse livre. Olha para quem está do seu lado de novo e diga assim: o Espírito vai te usar para libertar vidas aqui nessa terra que estão necessitadas do propósito de Deus aqui. Não é para ficarmos somente aqui dizendo que somos cheios, mas é para que o Senhor os use onde quer que nós estejamos aqui nessa terra. Muitas vezes a nossa parentela nós já não temos autoridade do céu. Não, é só o meu primo. Não, é só meu esposo. Não, é só minha esposa, é só o meu tio. O Espírito Santo trabalha com propósito e ele precisa de mim e de você para que esse propósito seja realizado aqui. Sansão é escolhido desde o ventre para que a libertação do povo de Israel começasse. Depois de muito tempo, 40 anos eles estavam já cativos. E a libertação começaria por Sansão. E Sansão movido pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que a história continua. Vou correr? A história continua. E ele pergunta: qual será o modo de viver do menino? E qual será o serviço do menino? A preocupação em cumprir com o propósito. No secular, olha o que ele perguntou: qual será o modo de viver? Ele não perguntou assim: onde ele tem que congregar? Qual será a ordenação dele? Não. Qual será o modo de viver e o serviço, vida cotidiana, no dia a dia? Porque nós pensamos que o Espírito Santo não age assim.
Mas Ele age. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Ou seja, a partir da morte de Jesus, até o momento em que se der o arrebatamento da igreja, porque eu vou e eu sei que você vai, nós estamos aqui lutando para isso. Acabou a graça. E aí Jesus sobe e manda aqui o Espírito Santo. Para quê? Para que nos faça lembrar tudo que Ele ensinou e nos ensine tudo. Seja cheio para entender o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. A Bíblia continua a nos dizer: Sansão nasce, Sansão cresce, Sansão vive o propósito de Deus conforme os pais ensinaram ele aqui. Sansão vai vivendo no propósito de Deus. Sansão se interessa por uma mulher que não é do meio dos filisteus, do povo dele, mas sim do inimigo, do meio dos filisteus. Aí Sansão chama a mãe dele, o pai dele, mas era propósito de Deus. Chama o pai dele, chama a mãe dele: olha, eu gostei dela. E ele fala: não tem ninguém daqui do seu povo? Não, eu gostei dela, porque era propósito de Deus. Olha, tem momentos aqui que a gente não vai entender, mas se o Espírito Santo estiver no comando, está tudo bem, porque você vai chegar onde é necessário que chegue. Porque esse caminho que neste momento talvez nós não estejamos entendendo é propósito de Deus. É propósito de Deus nas nossas vidas. Nós só precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele nos direciona nos menores detalhes que vocês possam imaginar. O pai e a mãe de Sansão vai lá, conversa, dá certo. Sansão vai lá, casa-se com ela. Passa um tempo, Sansão inventa um enigma. Ela, é claro, porque cada povo tem a sua tradição, cada pessoa tem a sua intimidade, a sua afinidade. E aí o povo dela vai e fala para ela: olha, você tem que descobrir qual que é esse enigma e nos contar. Né? Mas era propósito de Deus. Sansão ficou tremendamente mal quando a esposa foi infiel a ele? Não, porque era propósito de Deus. Ele ficou bravo, ficou, mas era propósito de Deus. Então o Espírito Santo, até quando a gente fica bravo, ele nos ajuda a equilibrar rápido. A gente fica bravo, fica porque nós somos humanos, corpo, alma e espírito, mas passa logo. E aí a Bíblia diz que ela vai lá, Sansão, ela falou: ô Sansão, como é que você pode não falar para mim o que é esse enigma? E foi lá falando, e ele foi lá e contou para ela foi lá e contou para eles. Quando eles desvendaram o mistério, ele ficou bravo. Ficou, né? Normal, mas passou. E aí diz a Bíblia que ele vai lá, faz o que ele tinha que fazer. E passou-se um tempo, Sansão volta de novo e queria conversar com a mulher dele, mas a mulher dele foi dada para outra. Também tudo no propósito de Deus. Tudo no propósito de Deus. E Sansão segue a vida dele, Sansão segue caminhando, mas sempre sendo movido, encorajado pelo Espírito de Deus. Abra sua Bíblia aí. No capítulo 14, no versículo 19. Aí a gente pode pensar assim: poxa, mas Sansão estava matando? Sim, estava matando, mas sob o comando de Deus. Quem achou, diz amém? Amém. Diz assim: então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens. Então o Espírito de quem? Do Senhor se apoderou dele. 14, 19. O Espírito do Senhor. Todas as vezes que Sansão recebia aquela força, era pelo Espírito do Senhor que se movia na vida dele. E assim é na nossa. Assim é na nossa todos os dias. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O que é que vai perdurar para frente? Para sempre? É o corpo? Não. O corpo vai se desfazer, né? E o que vai ficar? A alma e o espírito. Então você concorda que é cabível a gente dizer que nós somos um ser espiritual, tendo uma experiência no corpo carnal? Então o que é que tem que ser evidente na minha e na sua vida todos os dias? É a minha carne ou é o meu espírito? Quem é que tem que comandar a minha alma? É a minha carne ou é o meu espírito? E o meu espírito precisa de um comando maior, que é o Espírito de Deus, para que eu viva o propósito de Deus para as minhas vidas, para que o propósito de Deus se cumpra até nas minhas emoções. Eu preciso que Ele esteja no comando. Olha para quem está do seu lado e diga de novo: quer ser cheio para quê? Certa vez eu estava no treino, cansada, voltando
saindo do trabalho. E eu falei assim, Senhor, eu queria tanto sentar. Estava cheio. Estava cheio, mas eu costumo falar com o meu Deus sobre tudo. Eu falo com o Espírito Santo sobre tudo, o dia inteiro, toda hora. Na hora que eu acordo, eu já falo para ele, obrigada, a noite passou rápido, mas me ajuda que o dia também passe. Falo com ele o tempo inteiro, sabe por quê? Porque se a sua mente não estiver preenchida por ele, nós somos aqui derrubados. Nós somos vencidos. Porque o mundo, o dia a dia, ele suga. Eles nos sugam de uma forma que eu não sei, os irmãos, mas tem dia que a gente termina um dia tão cansado que não dá nem para entender. Mas sabe o que é isso? Espiritualmente é uma batalha incessante todos os dias. Se eu não me encher do Espírito Santo, a minha carne ela vai imperar, vai reinar. E aquilo que é desagradável a Deus é o que eu vou fazer. Meu Deus, forte. E eu em pé, no trem, cansado. Falei, Senhor, eu queria tanto sentar. Mas eu falei, com sinceridade mesmo. E ele falou pra mim assim, ó, tá vendo aquela moça ali de camisa laranja? Aí eu olhei, ainda olhei pro lado e pro outro. Olhei para um lado e pro outro e falei, tô vendo. Vai lá, fica na frente dela, que ela vai descer daqui 3 estações. E era distante o meu trajeto, era distante, eu trabalhava lá em Osasco. Aí eu olhei para um lado, olhei pro outro e falei, não, pelo amor de Deus, vai lá. Ela vai descer em tal estação. Olhei para um lado, olhei para o outro, fui dando passinho. Cheguei lá, fiquei na frente dela. Quando foi na estação, ela levantou. E eu agradeci ao Espírito Santo porque ele me orientou. E ele faz isso nos menores detalhes, se você conseguir ouvir. Porque se todas as vezes que ele tentar falar com você e você não der ouvido, ele vai deixar de falar. Ele vai deixar de falar. Porque ele orienta nas menores coisas. Por isso que você precisa ser cheio dele. Para quê? Para você vencer todos os dias aqui. E para que você entenda qual é o propósito de Deus através de você aqui nesta terra. Não é só para atuar aqui dentro. Mas olha quantas horas você passa aqui na congregação. Quem consegue chegar no horário, 2 horas, 2 horas e meia. Né? Quem consegue vir todos os dias da semana, sei lá, digamos que umas 10 horas da semana. Mas quantas horas tem uma semana? Você precisa ser cheio toda hora, todo minuto, todo segundo, porque é uma batalha espiritual. E nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo, assim como Sansão desde o ventre da mãe dele. Uma outra situação, certa vez já estava até tarde, foi no meu trabalho também. Eu ganhei uma comida japonesa. Isso já era umas 4 da tarde, não tinha nem almoçado ainda. E eu peguei o celular para tirar a foto para postar. Tanto que hoje, irmãos, é difícil eu postar alguma coisa por causa dessa experiência. Peguei o celular, tirei a foto e aí o Espírito Santo falou assim para mim, não posta. Aí eu falei, mas por que todo mundo posta? Não, eu fui assim meio bravo. Mas por que todo mundo posta? Aí ele falou assim, porque tem alguém neste momento que está com o celular na mão, é seu irmão e não tem nada para comer. Aí eu falei assim, meu Deus, não tem nada para comer? Não, aí o Espírito Santo falou assim para mim, imagina como ele vai se sentir agora. Imagina como ele vai se sentir. Aí eu falei, tá bom, Espírito Santo, mas então se tu trouxeste até mim que alguém está necessitado, eu quero saber quem é. E aí eu falei para ele, quem é? Como que eu vou saber quem é? E aí ele falou assim, vai subindo aí. A primeira pessoa que apareceu online é a que está precisando do alimento. E eu comecei, subi, pá, online. Eu olhei e falei, meu Deus. Aí, falei assim, Senhor, e agora? Eu estou aqui em Osasco, estou longe. Essa pessoa tem filhos, essa pessoa precisa de um socorro agora. Quem é, Senhor, que vai poder ir lá agora e atender essa família? Porque alguém precisa ir lá, levar ela no mercado para fazer uma compra. Aí o Senhor falou assim para mim, sobe de novo, a próxima pessoa que aparecer online é quem vai estar disponível e vai lá levar ela no mercado. Fui lá, subi o celular, olhei. Pô, cliquei, é até um parente meu, falei, Pai, Senhor, Pai, tudo bem? Tudo. O Senhor tem uma incumbência para você agora, você pode atender? Posso? Você está onde? Estou aqui, perto da sua casa, e a casa da pessoa também era perto de mim. Vai lá, chama a fulana, fala para ela que tem providência do céu para ela, leva ela no mercado e deixa ela comprar tudo que ela quiser, porque se o Senhor me mostrou que você tem dinheiro para pagar tudo que ela está precisando.
precisar de alguma ajuda, você me fala aqui depois. E ele foi lá, disse que quando ele chegou lá, ela já saiu em prantos, porque ela tinha acabado de orar, pedindo: Senhor, manda alguém aqui, porque eu preciso de alimento. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo. Agora, e se eu não estou apta a ouvir o que ele estava dizendo? E se eu não estou conectada com o Espírito Santo aqui? Se eu não vivo uma vida de propósito com ele que pode me orientar, ele que vai me fazer lembrar de tudo quanto Jesus já ensinou e vai me ensinar todas as outras coisas. Como ele direcionava Sansão, como ele se movia em Sansão, como ele dava coragem e ânimo para Sansão vencer. Deus. Hoje eu quero que você saia daqui vivendo algo extraordinário com o Espírito Santo. Coisas pequenas do seu dia a dia, sabe? Seja cheio dele, para que você seja, oh meu Deus, porta, canal de Deus, para que vidas sejam salvas, libertas, transformadas, para que vidas entendam que o Senhor não mudou, ele é o mesmo. Ontem, hoje, ele será eternamente. Sansão foi grandemente usado pelo Espírito do Senhor. Quem é que olha, irmãos? E ele não quis, nem precisou da minha ajuda, não. Ele foi lá, fez a compra para ela. E depois ela testificou lá na igreja. Eu fiquei muito feliz, porque ela nem sabe de nada. Nem precisa saber, porque a obra dele, a glória dele é tudo para ele. Mas ele faz isso, ele conta comigo, ele conta com você. Nós precisamos nos disponibilizar. Agora, se tudo que está aqui no mundo consegue fazer tanto barulho aqui que eu não consigo ouvir ele, eu fico vazia. Eu fico vazio. Toda hora eu estou desanimado. Toda hora eu estou cansado. Toda hora eu estou indisposto. Toda hora não dá. Toda hora eu não quero. Por quê? Porque eu não sou movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não consigo ouvir ele falar, porque ele não vai nos obrigar. Ele não vai nos obrigar, ele vai falar. E você vai decidir ouvir, atender, conversar com ele aqui para que ele faça coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que Sansão, em uma ocasião mais para frente, olhou para uma queixada de jumento e viu nessa queixada uma arma. Quem faz isso? Quem faz isso? Quem nos faz ver possibilidade onde não há e ainda nos faz usar essa impossibilidade para que algo extraordinário aconteça? O Espírito Santo de Deus. Porque Sansão, em sua naturalidade, jamais olharia para aquela queixada e veria uma arma capaz de matar 1000 homens. Quem é que veria isso? Não, homem algum veria, mas o Espírito Santo fez, ele fez. Sansão pega aquela queixada e mata 1000 homens. Com uma arma que jamais alguém imaginaria humanamente que daria para usar. Olha para quem está do seu lado de novo e diga assim: deixa o Espírito Santo te mostrar. Não queira ver com os seus olhos, queira ver com os dele, porque o dele pode ver aquilo que eu e você não podemos ver. E aí muitas vezes nós vamos olhar para a situação e vamos ver impossibilidade, mas se o Espírito Santo tiver aqui dentro autonomia, legalidade em você, você vai ver tudo diferente. Sabe aquela situação difícil que você olha e fala assim: não, isso aqui acabou, isso aqui não vai melhorar, isso aqui não tem como mudar, isso daqui vai terminar como está. O Espírito Santo faz você ver: não, aqui é só um período para você se fortalecer. Vai se fortalecendo diante dessa dificuldade, que ela vai passar, o tempo bom vai chegar, e a minha glória você vai ver aqui nessa situação difícil de hoje. E aí, Sansão erra. Quando? Quando deixa de dar ouvido à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito do Senhor para ouvir quem? Dalila. Olha para alguém e diga assim: mentira nunca vai ser do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, jamais vai fazer você mentir. Jamais ele vai pedir para você mentir. Jamais, jamais. Esquece isso. Se você tem esse hábito, nem que seja de pequenininho assim, o Espírito Santo manda te dizer: tira isso para que eu faça. Oh, Senhor da glória. Dalila chega, pergunta para ele, ele vai mentir. Para quê? Por que ele não falou a verdade? Olha, eu não posso te falar. Há algo sobre mim, há um Espírito sobre a minha vida, e eu não posso te falar de onde vem a minha força. Pronto, dá mais ouvido. Mas Sansão começa a mentir para ela. Mente uma, mente duas, mente três. Aí o Espírito Santo vai, se afastando, e ele vai ouvindo ela. E aí até que ele vai lá e fala para ela o que não era para ser dito. Porque tem coisas que é para ficar entre você e Deus. Tem coisas que o Espírito Santo já disse para você: não é para falar. Se não é para falar, não é para falar. Se
você falar vai dar errado. Então aprenda a ouvir Ele nos menores detalhes, para que a sua vida todos os dias seja movimentada por Ele, para que aquilo que você intente em fazer, Ele dirija os caminhos, Ele diga faz assim, não faz isso, traz isso, tira isso, porque Ele faz isso, nos menores detalhes. Olha para quem está do seu lado de novo e diga, seja cheio. Seja cheio. Para que vidas sejam alcançadas no propósito divino. Que o Senhor use a tua vida todos os dias para que alguém entenda o propósito dele. Nosso Deus, aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Oh, fiel, aleluia. 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 Jesus disse assim aos seus discípulos: Meu Deus. ficai em Jerusalém. Até que sejais de quê? Quem é que traz esse poder? O Espírito Santo é quem traz esse poder para os seus dias, para a sua vida. E aí depois que eles foram revestidos, em um sermão 3.000 almas se converteram ao Senhor. Foi só em uma palavra que ele trouxe. Não, naquele tempo não tinha hoje esse culto desse jeito aqui não. Mas todo mundo se reuniu, ele trouxe uma palavra e 3.000 pessoas se converteram ao nosso Jesus. Sabe o que é isso? Cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio dele, não vai ter demônio que permaneça atuando em sua família. Não vai ter hostes espirituais que permaneçam fazendo arruaça nos seus dias, na sua família, no seu bairro, porque a autoridade do Espírito Santo está com você. Seja cheio dele. Seja cheio dele. Eu quero pedir para você agora que vá até alguém aí que você vai orar por ele, ele vai orar por você. Meu Deus, maravilhoso. Escolha alguém aí, vá até essa pessoa que nós vamos orar, mas você vai interceder por ele, qualquer pessoa. Não deixe de ir até alguém, já seja usado aqui, já saia daqui com uma mentalidade diferente de que o Espírito Santo usa a sua vida. Seja para alguém do dia a dia, seja para alguém que você nunca viu, mas vá até alguém, vá até alguém. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus de Deus. Aleluia, Jesus. Alguém vem orar aqui pela pastora aqui? Quem vem? Oh, fiel, aleluia. Poderoso é o Senhor, aleluia. Todo mundo está com alguém? Tem alguém sozinho ainda? A Bíblia diz que estavam todos reunidos. Não estava cada um na sua casa sozinho. Eu vivo. Quando o